Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que começa dizendo: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos te alcançarão. Então você é abençoado quando você tem ouvidos para Deus. Você não é abençoado quando você não ouve a voz de Deus. A sua vitória depende de quem você ouve. Tem gente que ouve todo mundo, menos a Deus. Ouça a Deus que você fica forte. Ouça a Deus que você se fortalece. Porque nós estamos nesse jejum de Daniel que começou hoje, durante 21 dias, porque as coisas do mundo querem concorrer com Deus, as coisas do mundo chamam a nossa atenção, as coisas do mundo querem disputar a nossa atenção. E quando você abre mão de tudo e foca para ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para dar atenção à sua família, para fazer o que é útil para a sua vida, você se fortalece.